Havendo número legal, invocando a proteção divina, declara aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Aviso que a reunião está sendo gravada. Quero dar uma boa noite, colegas vereadores e vereadoras, nosso assessor de imprensa, Adilson, nosso secretário, a Daiane, a nossa assessora jurídica, Margot. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 16 de novembro de 2022. Ata da 37ª reunião ordinária do segundo exercício da 14ª legislatura, em 16 de novembro de 2022. Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 37ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Célio Mol, Maria Valdete Semana Correia, Max Franklin Shelter e Zumei York. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Antônio José de Souza, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de novembro de 2022, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, passamos às indicações verbais. O vereador Hélio solicitou providências com relação a um desbarrancamento que ocorreu na Estrada Geral Alto Dona Luísa, próximo à Cachoeira. O local está sinalizado com uma vara e uma sacola, necessitando da devida manutenção, antes que aumente o movimento na cachoeira devido à chegada do verão. Em seguida, o presidente dispõe novamente em discussão com as emendas o projeto de lei número 027 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atalanta para o exercício de 2023 e dá outras providências. Não havendo mais nada a discutir, passa o projeto com as emendas para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação com as emendas e é aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 028 de 2022, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Hélio comentou que acha isso engraçado, pois quando um deputado encaminhou um carro novo para o município, a prefeitura rejeitou e agora quer comprar 2 carros novos. Definitivamente não entende. Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Carlos Alexandre agradeceu ao secretário de Obras, senhor Nilson, pelo pronto atendimento a um pedido realizado pessoalmente por este vereador para o patrulhamento da Estrada Geral entre Ribeirão Matilde e Boa Vista, cujo trabalho ficou muito bom, incluindo a colocação de cascalho e utilização do rolo compactador. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 22 de novembro de 2022. E às 19 horas e 25 minutos, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta carta. Coloca em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Correspondência. Peço ao secretário para ler as correspondências. Ofício número 60 de 2022, Atalanta, 22 de novembro de 2022. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Atalanta vem por meio deste convidar Vossa Senhoria e estende o convite aos demais vereadores desta Casa Legislativa para o encerramento do Campeonato da Integração de Futsal no Ginásio de Esportes Leopoldo Voz. O evento está marcado para o dia 26 de novembro de 2022, a partir das 17 horas. Vossa presença muito nos alegrará.
Certos de podermos contar com vossa presença, desde já agradecemos e nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Elisandra Stenhauser Jochen, responsável pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. A Escola de Ribeirão Matilde convida para formatura da pré-escola, mostra de trabalhos, apresentações natalinas das turmas, chegada do Papai Noel e um delicioso risoto. Será no dia 24 de novembro, às 19 horas, no Salão da Igreja de Ribeirão Matilde. Indicações verbais. Pergunta cada vereador. Vereadora Daiane. Não. Vereador Max. Não. Vereadora Elisandra. Não. Vereador Hélio. Não. Vereadora Maria. Não. Vereador Zunei. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereadora Rosemary. Não. Projeto de lei número 027/2022, que estima receita e fixa despesa do município de Atalanta, exercício de 2023 e da outras providências. Coloca o projeto de lei número 027 com as emendas em segunda votação. Pergunta cada vereador. Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Daiane. A favor. Vereador Max. A favor. Vereadora Decrece. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Dou como aprovada por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 027 de 2022 com as emendas. Projeto de lei número 028 de 2022 que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Coloca o projeto de lei número 028 de 2022 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Edecrece. A favor. Vereador Max. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 028 de 2022. Projeto de lei complementar número 004/2022. Mensagem legislativa do projeto de lei complementar número 004 de 2022. Atalanta, 27 de outubro de 2022. Senhor Presidente, serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei complementar número 004 de 2022, que altera a lei complementar número 14 de 18 de setembro de 2013, estrutura quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e da outras providências. Mensagem legislativa. Conforme já mencionado em outras oportunidades, cada vez mais a administração pública deve responder aos anseios da população com maior eficiência, agilidade, efetividade e qualidade. Via de consequência, a evolução das necessidades públicas, sociais e coletivas tem exigido adaptação e progressiva reorganização de estruturas administrativas para fins de prestação de serviços públicos com alcance dos resultados esperados. Sendo assim, diante da projeção de aumento da demanda das atividades da administração e planejamento do município, bem como de planejamento de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento municipal, a presente proposta visa racionalizar e desenvolver os setores públicos, tornando-os mais eficientes e qualificados. Na redação do projeto de lei complementar, destaca-se a extinção do cargo de engenheiro agrônomo, o qual não era ocupado por qualquer servidor, tendo em vista que o município utiliza os serviços de agronomia através de convênio com a EPAG. Em relação à criação dos cargos de assistente social, psicólogo e psicólogo da assistência social, para fins de cumprimento da Lei Federal nº 13.935 de 2019,
que prevê que a rede pública de educação deverá contar com os respectivos profissionais, bem como em cumprimento ao TAC, firmado com o Ministério Público no inquérito civil número 06, final 7. Além disso, propomos a criação do cargo de auxiliar de sala, que será um profissional de nível médio que atuará nas unidades escolares como um auxiliar do professor nas diversas atividades desenvolvidas. Com relação aos cargos comissionados de coordenador de engenharia e projetos e coordenador de vacinação, serão cargos estratégicos que visam dar maior celeridade e profissionalismo às respectivas áreas. Também houve a readequação de carga horária do cargo de fisioterapeuta de 35 horas para 30 horas, para fins de cumprimento de recomendação do Conselho Regional de Fisioterapia. Houve a supressão de 5 vagas do cargo de oficial administrativo, os quais não estão ocupados e não há previsão de necessidade de mão de obra nesta vaga, conforme histórico dos últimos anos. Por fim, propomos incluir como requisito de formação ao cargo de oficial de nível superior a formação no curso de Ciências Contábeis para a habilitação no referido cargo. Juarez Miguel Rodemel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 004 de 2022. Altera a Lei Complementar número 14 de 18 de setembro de 2013. Estrutura quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do município de Atalanta e dá outras providências. Artigo 1º. Fica extinto o cargo de engenheiro agrônomo do quadro de pessoal permanente dos servidores públicos municipais, suprimindo o respectivo cargo da tabela do anexo 1, grupo GS, da Lei Complementar número 14 de 2013. Artigo 2º. Fica acrescido uma vaga ao cargo de nível superior de psicólogo, com carga horária de 35 horas semanais, no quadro de pessoal dos servidores públicos municipais, alterando a tabela do anexo 1, grupo GS, da Lei Complementar número 14 de 2013, acrescentando redação conforme anexo 1 desta Lei Complementar. Artigo 3º. Fica criado o cargo de nível superior de psicólogo da assistência social com uma vaga no quadro de pessoal dos servidores públicos municipais com carga horária de 20 horas semanais, no quadro de pessoal dos servidores públicos municipais, alterando a tabela do anexo 1, grupo GS, da Lei Complementar número 14 de 2013, acrescentando redação conforme anexos 1 e 3 desta Lei Complementar. Artigo 4º. Fica acrescido uma vaga ao cargo de nível superior assistente social, com carga horária de 30 horas semanais, no quadro de pessoal dos servidores públicos municipais, alterando a tabela do anexo 1, grupo GS, da Lei Complementar número 14 de 2013, acrescentando redação conforme anexo 1 desta Lei Complementar. Artigo 5º. Fica criado o cargo de nível médio de auxiliar de sala, com carga horária de 40 horas semanais, com 6 vagas no quadro de pessoal dos servidores públicos municipais, alterando a tabela do anexo 1 do grupo GO, da Lei Complementar número 14 de 2013, acrescentando redação conforme anexos 1 e 4 desta Lei Complementar. Artigo 6º. Fica alterada a carga horária do cargo de nível superior de fisioterapeuta, passando de 35 horas semanais para 30 horas semanais, mantendo o mesmo patamar salarial previsto no anexo 1, grupo GS, da Lei Complementar número 14 de 2013, acrescentando redação conforme anexo 1 desta Lei Complementar. Artigo 7º. Fica reenquadrado no grupo GA do anexo 1 da Lei Complementar número 14 de 2013, o cargo de auxiliar odontológico. Artigo 8º. Ficam suprimidas 5 vagas do cargo de oficial administrativo, permanecendo 13 vagas disponíveis, prevista na tabela do anexo 1, grupo GA, da Lei Complementar número 14 de 2013. Artigo 9º. Fica incluída como qualificação necessária ao exercício do cargo de oficial de nível superior a formação em ciências contábeis, com a devida inscrição no órgão de classe, mantendo as demais formações
previstas na tabela do anexo 6, artigo 56 da Lei Complementar número 14 de 2013. Artigo 10. Fica criado o cargo comissionado de coordenador de engenharia e projetos, passando a integrar a tabela do anexo 4 da Lei Complementar número 14 de 2013, conforme anexo 2 e 5 desta Lei Complementar. Artigo 11. Fica criado o cargo comissionado de coordenador de vacinação, passando a integrar a tabela do anexo 4 da Lei Complementar número 14 de 2013, conforme anexo 2 e 6 desta Lei Complementar. Artigo 12. Os anexos desta Lei Complementar passam a integrar os anexos da Lei Complementar número 14 de 2013. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15. Revogam-se as disposições em sentido contrário. Atalanta, 17 de outubro de 2022. Coloco o projeto de lei complementar número 004-2 em discussão. Vereador Marcos. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, Baiano, Adilson, Marlovo, todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. O presidente, esse projeto ele é uma criação de vários cargos aqui no município, né? Mas é um projeto que entrou hoje na casa, né? Então eu gostaria de dar uma estudada melhor nele, né? E que a gente possa estar votando na próxima sessão. Eu queria que ficasse em pauta, então, só para estudar melhor, né? Porque aqui a gente sabe que tem um TAC fazendo, mas eu não vi esse TAC. Só para eu ter segurança no meu voto, né? Respeitando o voto de cada um aqui. Então, eu gostaria de dar uma estudada nesse projeto. Então, o projeto fica em pauta, pedido do vereador Marcos. Moção número 002/2022. Peço ao secretário para ler a moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atalanta, moção número 002 de 2022. As vereadoras Daiane Zanelato e Rosemary Krause Senen, com assento na Igreja Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes à bancada do MDB, no exercício de suas atribuições regimentais, vem requerer que seja encaminhado por esta Casa Legislativa moção de apelo ao excelentíssimo senhor Mauro de Nadal, digníssimo deputado estadual, com cópia a todos os deputados e deputadas estaduais, solicitando o empenho destas autoridades para que sejam tomadas as providências necessárias para realizar um diagnóstico situacional sobre espectro autista em Santa Catarina, com abordagens específicas de cada município e regiões. Justificativa. Como é disso, um diagnóstico situacional e quantitativo é uma ferramenta que auxilia conhecer os problemas e as necessidades e condições sociais de um determinado local ou grupo para elencar as necessidades de saúde, educação, saneamento, segurança, transporte, habitação, bem como permite conhecer como é a organização da política pública relacionada a esse grupo ou determinado espaço. No caso em comento, o objeto é especificamente obter dados sobre o autismo no estado de Santa Catarina. Esse diagnóstico é uma das primeiras etapas necessárias para o planejamento tanto estadual como local, com o objetivo de reconhecer e identificar em determinado território dados e problemas referentes a um determinado setor. No caso mencionado, é o TEA, transtorno do espectro autista. Com a realização do diagnóstico, os dados obtidos viabilizarão a introdução de uma capacitação específica com todos os profissionais envolvidos em cada município e apresentar elementos que orientem e apoiem os segmentos que estão voltados a essa questão, em especial na elaboração de políticas de saúde públicas eficientes e específicas para os autistas, além de estruturação de equipes de base e apoio para a construção e efetivação dessas políticas.
O diagnóstico situacional também é muito valioso no sentido de, após ter conhecimento sobre os dados, realizar a intervenção precoce para diminuir as dificuldades que os portadores de TEA enfrentam, tendo isso sempre um forte impacto sobre a vida da criança e sobre seu entorno, sua família, em função dos prejuízos em todas as áreas do desenvolvimento, assim como sua aceitação e participação social. Quanto mais cedo se inicia uma intervenção adequada, melhor o prognóstico e menor a carga familiar e social, e como o diagnóstico de TEA ainda é exclusivamente clínico, feito pelo médico especialista, com subsídio de avaliações de equipe multiprofissional, ainda não se tem dados concretos do número de autistas nem em Santa Catarina nem no Brasil. Além disso, especialistas apontam para a importância de um diagnóstico precoce, ou seja, concluído até os 2 anos, mas essa realidade está distante do contexto brasileiro. E aqui vale lembrar que, em muitos casos, a família nunca consegue realizar o diagnóstico, o que também atrapalha na intervenção, tendo alguns estudos realizados em 2020 no Brasil, apresentam provavelmente correlação entre a renda mensal da família e a idade do diagnóstico. Sendo assim, fica evidente a grande importância de realizar o diagnóstico e dar uma qualidade de vida mais digna para a nossa população. Diante do exposto, as vereadoras que esta subscrevem solicitam o apoio dos demais colegas vereadores na efetivação deste importante pleito. Câmara Municipal de Atalanta, 21 de novembro de 2022, vereadora Daiane Zanelato e vereadora Rosemary Krause Sene. Coloco a moção 002/2022 em discussão. Daiane. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Só quero pedir a todos os vereadores que têm assento nessa casa para que acompanhem eu e a vereadora Rosemary essa moção de apelo para que seja feito um estudo detalhado aqui na nossa região de Santa Catarina para saber a real situação que a gente tem hoje de pessoas autistas, porque até há pouco tempo a gente não ouvia se falar muito, né, em autista, em TEA, mas hoje está cada vez mais no nosso cotidiano, na nossa rotina, e com esse diagnóstico a gente vai poder, depois de ter em mãos, solicitar dos órgãos competentes que se façam capacitações, cursos, para a gente poder trabalhar melhor com essas crianças, para elas serem mais incluídas na nossa sociedade. Então eu peço que vocês assinem junto comigo e com a Mary para a gente ter mais força, para que seja encaminhado aos órgãos competentes, para que seja feita essa pesquisa e a gente poder, com base nela, proporcionar uma melhor qualidade de vida a todas as pessoas. Coloco a moção. Então, boa noite ao presidente, aos demais vereadores, ao Dilson, nosso assessor de imprensa, daí a nossa secretária, Marlova, nossa assessora jurídica, e a todos que acompanham pelas redes sociais. Daí eu sou favorável à moção e eu peço até que inclua o nosso nome para a gente assinar também. Inclua o nosso nome, faça a moção, o nome de todos os vereadores. Eu acho que seria uma maneira de todos manifestar que todos têm apoio, então acho que fica mais forte a moção. Certo, aí a gente consegue mais, todos assinando, tem um maior apoio, um maior respaldo. Obrigado. Isso, é isso que eu quis dizer. Eu coloco a moção número 002/2022 em votação única. Pergunta a cada vereador. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Declésia. A favor. Vereador Marcos. A favor. Vereadora Daiane. A favor? Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Junei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Dou como aprovada por unanimidade a moção 002/2022. Projeto de resolução 0102/2022 que autoriza a baixa de bens patrimônio da Câmara Municipal de Atalanta considerados inservíveis
e da outras providências. Mensagem legislativa do projeto de resolução número 002 de 2022, Atalanta 22 de novembro de 2022. Serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de resolução número 002 de 2022, que autoriza a baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Atalanta, considerados inservíveis, e da outras providências. Senhores vereadores, o presente projeto de resolução tem por objetivo autorizar a baixa dos bens declarados inservíveis por comissão devidamente nomeada através da portaria de número 003 de 2015. Tal medida se mostra necessária, haja vista que restou constatado que mencionados bens não têm mais serventia a esta casa, estando os mesmos somente ocupando espaço físico, impedindo uma melhor organização dos bens ainda utilizados. Sendo assim, o encaminhamento destes bens ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Atalanta lhes dará destinação certa conforme legislação vigente e ainda possibilitará que os mesmos possam ser utilizados pela administração municipal. Neste sentido, espera-se o apoio dos ilustres edis, a fim de que o projeto, ora encaminhado, seja aprovado. Atenciosamente, mesa diretora. Projeto de resolução número 002 de 2022. Autoriza a baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Atalanta, considerados inservíveis, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário deste poder o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Ficam baixados do Sistema Patrimonial da Câmara Municipal de Atalanta, mediante laudo de avaliação apresentado pela Comissão Permanente de Controle e Avaliação dos Bens Patrimoniais, os bens móveis a seguir relacionados. 090 CPU de cor preta com leitor de CD e DVD marca Specerberg. 155 bebedouro de cor branca marca Begel. 147 sofá de couro de cor escura com 2 lugares. 148 sofá de couro de cor escura com 3 lugares. 149 mesa de centro em MDF com tampo de espelho. 140 suporte de bandeira. 26.697 No Rake SMS 600VA. 018 impressora de cor clara marca HP Deskjet 840C. 221 relógio de parede redondo branco de marca Quartz Ins para recepção. 059 escada na cor branca marca Maestro. 188 189 190 e 191 bandeiras. 206 persiana de cor branca. 150 vaso de madeira. Artigo 2º. Os bens baixados no artigo anterior desta resolução ficam destinados ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Atalanta para que oportunamente realize sua doação ou alienação segundo a legislação vigente. Artigo 3º. Fica determinado ao servidor responsável pelo controle patrimonial da Câmara Municipal de Atalanta efetuar as baixas aqui autorizadas no sistema de patrimônio e encaminhamento dos bens baixados à Prefeitura Municipal de Atalanta. Artigo 4º. Fica determinado ao setor de contabilidade contábil. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2022, mesa diretora. Coloco o projeto de resolução número 002 de 2022 em discussão. Vereador Marcos. Só para explicar a todos, né, que alguns bens estão aqui como inservíveis, é que na verdade não estão servindo aqui na Câmara, né, mas eles vão de volta para o município, né, e o município pode dar o destino para esses bens aqui, que muitos aqui são de mau uso, né, a gente tem essa habilidade de usar, mas aqui na Câmara não está sendo aproveitado, então em outras secretarias, outros órgãos do município eles poderão ser utilizados, né? E a importância de ter que passar esse projeto, né, porque é obrigado a fazer abaixo, né, tem que ser aprovado aqui, abaixo na Câmara, mas fica o patrimônio do município.
para que a gente se ajuste na contabilidade e o patrimônio aqui da Câmara, né, e consequentemente lá no município, né, eles têm que dar entrada nesse. Pergunta a cada vereador. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Defreste. A favor. Vereador Marcos. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereadora Zuneide. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Rosmar. favor. Dou como aprovada por unanimidade em votação única o projeto de resolução número 002/2022. Grande expediente, palavra livre. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 6 de dezembro de 2022. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declara encerrada a presente reunião e peço que Deus ilumine a mente de todos. Boa noite a todos.